A luz caiu? Tô vendo. Você baixou o volume? Baixei. Graça e paz, povo de Deus, boa noite. Vamos iniciar dentro de mais alguns minutinhos a nossa live desta noite. Bem-vindo, você que está aqui conosco. Amém. Bem-vinda, Fer. Amém. Aleluia. Bem-vindos vocês que já estão conosco. Paz, Ver. Paz do Senhor. Bem-vinda, minha querida. Amém. Você que já está conosco, bem-vindos. Se puder saudar, porque hoje eu estou também pelo celular e eu não consigo visualizar. Renata Shalom, bem-vinda também. Fátima Garcia, bem-vinda. Amém. Fátima Garcia, acho que é minha prima de São Paulo. Amém, querida, bem-vinda, viu? Deus abençoe. Aleluia. Ana Machado, minha amiga de infância lá da fazenda, bem-vinda. Boa noite, prima. Bom ter você aqui, viu? Primeira vez que eu vejo você na nossa live. Rita, minha amada, bem-vinda também. Deve estar com a avó Luzia aí. Manda um beijo nosso para ela. Miriam Teixeira também, bem-vinda, minha querida. Mais uns minutinhos, já vamos iniciar. Se você tem algum pedido de oração, pode deixar aí que eu já vou anotando. Mãe Elvira, bem-vinda também, minha amada. Aleluia. Que você possa ir, através desse louvor, fazendo a sua oração, em espírito de oração, preparando o seu coração para receber a palavra. Aleluia. Ah, Carol que está com a avó hoje. Amém. Amém. Glória a Deus. Bem-vinda, Margarete Pereira, também conosco. Aleluia. Amém. Maria Helena também conosco, bem-vinda. Bom ter você aqui, viu, Maria Helena? Alexandre Franco também conosco, boa noite, bem-vindo. Só tem uma. Vamos iniciar com uma oração de gratidão a Deus. Eu convido você a orar ao Senhor neste momento, agradecendo ao Senhor pela oportunidade de estarmos aqui reunidos
para falar em nome dele, para conhecermos mais dele, para nos alimentarmos da palavra dele. Amém? Amado Pai, neste momento nós entramos na sua presença, queremos, ó Senhor, colocar as nossas vidas no teu altar. Pai, nós desejamos neste momento primeiro pedir perdão pelos nossos pecados. Ó Deus amado, perdoa, Senhor, os nossos pecados, as nossas transgressões, ó Pai. Tem misericórdia, Senhor, de nós, das nossas vidas. Sonda, Senhor, os nossos corações e vê se há em nós algum caminho mau. Muda, Senhor, as nossas práticas. Senhor, que o Senhor venha entrando e removendo de nós aquilo que é mal. Todo pensamento, toda atitude, tudo aquilo que vai contrário à sua vontade, Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Misericórdia, Senhor, das nossas vidas. Perdoa os nossos pecados, Pai. Em nome de Jesus. Nós entramos neste momento nessa live, te pedimos, Senhor, fica à vontade no nosso meio, opera segundo a tua vontade, o teu querer. Que seja o Senhor a falar aos nossos corações. Abençoa, Senhor, aqueles que já estão conosco, aqueles que estão a caminho. Visita os corações nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Priscila também conosco. Que bom que você está aqui, Pri. Olha, hoje é o dia das primas, hein? Pri, bem-vinda também, viu? E também a Dani, que deve estar aí, Fael, bem-vindos. Bom ter vocês aqui, viu? Bem, meus amados, eu quero pedir que você que está com a sua palavra aí, que você abra a sua espada no livro de Jeremias. Te convido a abrir no livro de Jeremias, capítulo 1. Jeremias, capítulo 1. Nossa, tá muito ruim essa música. Jeremias, capítulo 1. Tema dessa ministração. Maria Aparecida aqui conosco também. Bem-vinda, minha amada. Boa noite. Vamos então para o livro de Jeremias, capítulo 1, versículos de 11 a 12. Vamos lá. Irmão José Antônio, bem-vindo. Não sei se tem mais alguém aqui que eu ainda não saudei. Mas se tiver, você nos perdoe, porque hoje aqui pelo celular é mais difícil visualizar. Jeremias 1, 11 e 12. Nós vamos falar da visão da amendoeira. A visão da amendoeira. E eu já quero iniciar citando esse texto. Jeremias 1, 11 e 12, que diz o seguinte. Ainda veio a mim a palavra do Senhor dizendo, que é que vês, Jeremias? E eu disse, vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor, viste bem o que eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Amém? Nós vamos falar um pouquinho primeiro sobre a amendoeira. Não sei vocês, mas eu gosto muito de amêndoa. E hoje eu fiquei assim bem interessada nessa história da amendoeira. Ela é uma árvore bem especial, a amendoeira. E eu quero comentar um pouquinho sobre ela, uma rápida reflexão sobre a amendoeira. Bem-vinda também conosco, Raimunda Silva. Paz, minha querida. Bem-vinda. A amendoeira, na sua origem hebraica, choqué, significa vigilante. Então, o nome amendoeira tem uma tradução hebraica que é vigilante. E talvez você pense, mas o que tem a ver a vigilância com a árvore amendoeira, que dá a amêndoa? A amendoeira, ela levou esse nome porque ela é a primeira planta a florescer na primavera. E as flores
elas nascem antes das folhas. Então, você olha o pé de amendoeira e ele está todo cheio de flores, mas ainda sem as folhas. Procura não se concentrar no barulho aqui não, porque minha luz ficou ruim e o pastor está trocando aqui a lâmpada. Tudo isso no meio aqui, né? Mas amém. Então, vamos lá. A amendoeira, então, ela dá... as folhas começam a sair, as flores começam a sair antes das folhas. Então, o pé fica todo florido, só flores. Depois é que vão vir as folhas. Então, ela é lindíssima. Se você ver a foto dela, ela é muito bonita. Bem-vindo, Fabrício, também. Boa noite, Fabrício. Bom ter você aqui. E é como se ela ficasse vigiando o final do inverno e o início da primavera. Por quê? Porque é hora dela vir, é hora dela começar a florir. Bem-vinda agora, Maria Helena. Bem-vinda conosco. Então, é o momento dela começar a florir. Encerrou o inverno, o início da primavera, ela é a primeira que começa a florir nesse momento. E a amendoeira, ela tem esse nome de vigilante, não é por acaso. O profeta aqui, Jeremias, ele frisa que Deus está continuamente operando na nossa história, nas pessoas, fazendo frutificar os planos dele na vida de cada um de nós. E quando Deus deu a Jeremias a visão da vara da amendoeira, ele alertava para a vigilância. Deus alertou que Jeremias estivesse vigilante. Bem-vinda também, doutora Val aqui conosco, paz, minha amada. Silvana também conosco, paz. Então, Deus alertou Jeremias sobre a visão da vara de amendoeira e no sentido dele estar vigilante. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela iria se cumprir. Aquilo que o Senhor desejava fazer, iria acontecer. Se Jeremias quisesse ou não, os planos de Deus iriam se cumprir. E assim é com as nossas vidas. Aquilo que o Senhor planeja, certamente irá se cumprir. Tudo aquilo que o Senhor tem a realizar, tenha certeza de que irá acontecer. Ninguém frustra os planos de Deus. Ninguém frustra os sonhos de Deus. Então, tudo aquilo que Deus planejou, ele vai cumprir. Aquilo que Deus planejou na sua vida, ele vai cumprir. Aquilo que Deus planejou na vida da sua família, ele vai cumprir. Não que Deus, no caso, fosse vingativo, fosse um Deus mau, mas é porque Deus já conhecia o pecado do povo de Judá e das nações. Deus já conhecia as práticas daquele povo. Deus já sabia do que o povo havia feito e estava ainda a fazer, com comportamentos contrários à vontade dele, com comportamentos que não agradavam a ele. Então, Deus já tinha estipulado todo o plano para aquele povo, todo o desenrolar daquele povo diante dele, o que é que ele faria, como é que ele usaria a vida de Jeremias. E ele executaria ali o juízo rápido e certo. Por que rápido e certo? Porque tudo aquilo que Deus faz é certo. A Bíblia diz que o que Deus faz é bom e é perfeito. Nádia, bem-vinda conosco. Pastora Débora Carla, lá da Bahia, bem-vinda também, querida. Então, aquilo que Deus faz sempre é certo, sempre é melhor. Mas nem sempre é o que nós desejamos. É verdade ou não é? Você, assim como eu, já deve ter colocado diante de Deus algumas situações e que de repente não aconteceram como você esperava. Que de repente o desenrolar, o final da história não foi como você pretendia que fosse. Mas eu quero dizer para você, procure se lembrar de quem tem o comando da sua vida, quem tem a direção, quem é que opera sobremaneira sobre nós. É o Senhor. Ele é soberano para isso. Então, nem sempre os planos de Deus são os nossos, mas os planos de Deus são os melhores. Creia nisso, tenha certeza disso. Jeremias jamais poderia se intimidar em se achar incapaz de pregar a palavra profética. Eu vou citar um outro texto aqui com vocês agora, quando o Senhor deu um comando a Jeremias
para que falasse dele. E Jeremias ficou meio travado aí. E eu quero te convidar agora a abrir o seu livro, a sua Bíblia ainda em Jeremias, mas é de 5 a 8. No mesmo local, capítulo 1, Jeremias 1, de 5 a 8. Pastora Débora falando, estou lendo Jeremias e tem sido uma lição de persistência e esperança. Amém, pastora. E é tudo que nós precisamos, exatamente neste momento, mais do que nunca. Vamos ler então comigo Jeremias 1, de 5 a 8. É um texto que eu gosto demais. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei. E as nações te dei por profeta. Essa é a palavra de Deus vinda a Jeremias. E o Senhor sendo muito claro quando ele diz aqui que ele conhecia Jeremias lá no ventre da sua mãe, antes que ele fosse formado. O Senhor já tinha levantado Jeremias para um profeta. E isso é importante para nós refletirmos sobre a vida que nós temos com Deus. Que você possa se lembrar que o Senhor também planejou a sua vida. O Senhor também planejou a sua história. Da mesma forma, com o mesmo carinho, com a mesma atenção, com o mesmo amor, com o mesmo envolvimento que ele agiu na vida de Jeremias e de qualquer outra pessoa. É assim que ele planejou a sua e a minha vida. Amém? Versículo 6. Então disse eu, ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Jeremias aqui citando ao Senhor a imaturidade dele para falar de Jesus, para falar da palavra de Deus. Às vezes, nós nos sentimos assim também. Às vezes, nos sentimos incapazes. Eu tenho certeza que você também já sentiu isso. Incapaz, inseguro, assustado quando o Senhor te manda abrir a boca e você sente que não tem o que dizer, que não tem palavras, que faltam palavras neste momento. Então eu quero lembrar você aqui que o Senhor te mobiliza para isso. O Senhor está te levantando para anunciar a palavra dele, assim como ele diz a Jeremias. E Jeremias insistia que ele não sabia falar porque ele era ainda uma criança. Mas o Senhor me disse, não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás e tudo quanto te mandar fazer, farás, ou tudo quanto eu te mandar, dirás. No 8, não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Uma palavra forte essa, né? Uma palavra de instrução aqui, que o Senhor está dando a Jeremias. Jeremias jamais deveria se intimidar ali naquele momento diante de Deus, por se achar incapaz de pregar a palavra de Deus, a palavra profética, porque ele foi levantado para ser um profeta do Senhor, um mensageiro do Senhor. E é isso que o Senhor tem para as nossas vidas. E como um mensageiro das boas novas, nós não podemos titubear, não podemos vacilar, devemos estar atentos a um comando de Deus. Eu preciso, como eu digo sempre, ter os meus ouvidos abertos, discernir o falar de Deus, o start de Deus, o balanço de Deus, onde Ele está anunciando, eu quero usar a sua vida. Porque quando o Senhor nos dá um comando, eu não devo relutar em tempo nenhum, porque é Ele quem vai me encher. É dele que virá essa palavra. Não é uma palavra que sai da nossa boca, mas é a palavra que vem da boca de Deus. Deus estava preparando o profeta para aceitar a missão de pregação. E ele deveria anunciar o que Deus havia solicitado. Você tem sido levantado por Deus. Bem-vinda, Cris Matos, também conosco. Você tem sido levantado por Deus para anunciar a palavra dele. E eu quero que você se apegue a isso, que você entenda o falar de Deus, a direção de Deus. Não importa em que nível você está, quantos cursos você fez, quantas vezes você leu a Bíblia, importa que o Senhor falou. E quando o Senhor fala,
cabe a nós ouvir e obedecer à voz de Deus. Obedecer. E aqui, nesse texto, Jeremias tentou relutar a fazer algo que Deus havia solicitado, aquilo que Deus te manda fazer. Não relute, não repasse a missão para outro, não queira transferir uma responsabilidade que está sobre você, porque é de você que Deus vai requerer isso. E Jeremias 1, que nós acabamos de ler, de 5 a 8, o profeta disse que não podia aceitar, porque ele era ainda criança, ele era muito jovem ainda, e ele tinha por volta de 24 anos quando ele começou o seu ministério profético. E então ele já não era mais uma criança, mas às vezes nós nos sentimos criança, não é nem na idade, é na fé, é no sentimento de incapacidade, de insegurança. Ah, por que o Senhor não levantou tal pessoa que estudou, tal pessoa que fez um curso de teologia, tal pessoa que fala melhor que eu, que lê melhor que eu? Porque não é isso que Deus quer. Porque Deus levanta aqueles que estão disponíveis, aquele que tem o coração aberto e que se coloca à disposição para servir no reino. E aqui, quando Jeremias se colocou diante de Deus, ele se colocou assustado, mas Jeremias tinha uma missão. A missão dele era abrir a boca e falar do Senhor. E Deus tinha pressa que Jeremias agisse. Deus tinha pressa nas atitudes de Jeremias. E será que hoje as nossas vidas e nas nossas vidas essa situação não é a mesma? Gislaine de Paula, bem-vinda conosco também. Bom ter você aqui, minha amada. O Senhor tem pressa, o reino de Deus precisa crescer. As vidas estão aí sedentas, precisando ouvir a palavra de Deus, mensagem de esperança, mensagem de salvação. Então não é hora de cruzar os braços, não é hora de fazer de conta que não é com você que Deus está falando. Quando Deus fala, ouça, se submeta, abra o seu coração, deixa Deus trabalhar através da sua vida. E Deus ali, ele animou a Jeremias com a visão da vara da amendoeira. Foi quando Jeremias tinha uma missão específica de falar dele. E Deus tinha pressa em toda essa missão, no desenrolar dessa missão. Deus tem um propósito e ele tem pressa também naquilo que ele tem para o povo de Deus. Mas algumas pessoas são designadas para missões diferentes, para trabalhos específicos, como também, além de Jeremias como profeta, mas Paulo, João Batista e tantos outros que foram levantados para que Deus usasse de modo diferente, com uma missão específica. O Filho de Deus, destes últimos dias, também deve ser vigilante. Não somente porque Jesus vai voltar, isso é certo. Não pode haver dúvida no nosso coração. Nós aguardamos pela volta de Cristo. Mas o mais importante é que eu preciso entender o quanto é urgente anunciar as boas novas do reino de Deus. Pois sabemos que a palavra de Deus, ela irá se cumprir. Quer o mundo queira, quer não. A vontade de Deus sempre prevalece. Amém? E já em pleno cumprimento da vontade de Deus, nós sabemos que o mundo se prepara para a volta de Cristo. Nós já percebemos isso, nós já vivemos esse tempo que antecede a volta de Cristo. E precisamos anunciar o Evangelho de Cristo, a sua volta para buscar os seus filhos. Nós precisamos anunciar o Evangelho de Cristo até que ele venha. Como a palavra diz, nós precisamos anunciar até que o Senhor volte para buscar o seu povo. Então é hora de nós sairmos da zona de conforto, é hora de nos levantarmos e sairmos do comodismo, é hora de absorvermos a palavra e de transmitirmos essa palavra. A vigilância, que é a característica da amendoeira, ela consiste em viver e pregar a doutrina verdadeira. O que é a doutrina verdadeira? É pregar exatamente aquilo que está na palavra de Deus. Essa é a nossa missão. Quando eu vou
evangelizar alguém, quando eu vou falar de Jesus para alguém, eu não vou falar assim, olha, porque eu acho que a Bíblia fala isso, 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 mas eu acho que a minha opinião a respeito desse texto é essa. Eu não tenho que ter opinião a respeito do texto. Eu não tenho que achar nada. Eu tenho que falar aquilo que a Bíblia diz que é. Porque a Bíblia diz que é a Bíblia, aquilo que a Bíblia diz que é a palavra de Deus. Ela é verdadeira, ela é eficaz e é sobre ela que eu tenho que me respaldar. Quando eu vou evangelizar, quando eu vou falar do amor de Deus, eu preciso me respaldar na palavra de Deus. Bem-vinda também, Mãe Milene, a paz, minha amada. Então, é tempo de anunciar, é tempo de semear as boas novas, pois sabemos que a palavra de Deus irá se cumprir. Se o mundo deseja ou não, não importa. É o Senhor quem tem o domínio sobre isso. E já está em pleno cumprimento tudo isso. E nós sabemos que nos últimos dias, o povo de Deus já vive os últimos dias. Nós vivemos os últimos dias. E o povo foi chamado para anunciar as verdades bíblicas do mundo. Que verdades são essas? Nós precisamos anunciar a mensagem de salvação. As pessoas precisam mudar de vida. As pessoas precisam mudar as suas atitudes. Elas precisam conhecer a verdadeira palavra de Deus. Não aquilo que a gente ouve falar que está na boca de um ou de outro, mas aquilo que está na palavra de Deus. Assim como Jeremias foi chamado para anunciar os pecados daquele povo, o povo de Deus lá no passado, a Igreja de Cristo hoje é convidada a anunciar sobre os pecados do povo, para que o povo esteja alerta, que mude as suas atitudes. O povo precisa estar desperto. Desperta, povo. Nós precisamos estar atentos, ligados, acordados para anunciar a mensagem de salvação. Por quê? Porque as pessoas precisam se arrepender dos seus pecados. E quando eu falo arrepender dos seus pecados, as pessoas, essa palavra não é para as pessoas que não conhecem a Jesus. Todos nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Até porque muitas vezes nós conhecemos a Jesus, conhecemos a palavra de Deus e estamos em pecado. E estamos com práticas contrárias à vontade de Deus. Então, antes de qualquer coisa, eu preciso consertar a minha vida com Deus. Maria Inácia, bem-vinda também, querida. Antes de falar de Jesus, de abrir a minha boca, de apresentar a palavra de salvação, eu preciso consertar a minha vida com o Senhor. Eu preciso confessar os meus pecados. Eu preciso declarar ao Senhor que eu me arrependo dos meus pecados. Porque a palavra de Deus me dá oportunidade para isso. Porque ela diz que quando nós confessamos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. O que é que nós estamos esperando para consertar as nossas vidas? Quantas vezes nós estamos dentro das igrejas e sobrecarregados pelas práticas mundanas, pelo cheiro mal do pecado, que às vezes encontra lugar nas nossas vidas para se acomodar. Então, devemos consertar primeiro as nossas vidas, nos apresentar ao Senhor, arrependendo dos nossos pecados. A palavra de Deus diz em Romanos 5:20 que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Que você possa entender a importância dessa palavra, porque às vezes nós começamos a olhar para o pecado, para uma prática que nós temos e vendo a proporção dela, grande demais, suja demais, podre demais, e eu não vou conseguir ter o perdão de Deus. Bem-vinda, Regina Dias, conosco também, minha querida. Bom ter você aqui. Então, quem? Eliezer também. Eliezer? Oi, pastor Eliezer também conosco. Bem-vindo, pastor. Bom ter você aqui conosco. Eu só não sei qual é o pastor Eliezer, porque eu conheço dois. De Mogi. Não. Eliezer. Jundiaí. Amém. Amém. Pastor Eliezer de Jundiaí Mirim. Amém, pastor. Então, o que é que eu preciso?
Se onde está o pecado, eu me sinto escrava dele, prisioneira dele, eu preciso ser liberto. Por quê? Porque a própria palavra de Deus diz que a graça dele sobrepõe o pecado. Onde abundou o pecado, superabundou a graça, quer dizer, a graça do Senhor está sobre mim. Então, o Senhor espera de nós essa confissão, essa atitude de arrependimento, essa postura de quem se arrependeu de uma prática, para que eu abandone o pecado e a graça do Senhor seja sobre a minha vida. Então, eu preciso me preparar, estar pronta para que Deus use a minha vida. E estar pronta não é estar inerte, estar isolada do pecado, estar afastada, porque o pecado eu luto todos os dias para vencer. Todos os dias eu preciso me policiar, em todos os momentos eu devo me policiar. Por quê? Porque o pecado é lixo, o pecado me afasta do Senhor. E certamente o inimigo conhece áreas das nossas vidas em que nós temos fraquezas. E é exatamente nessas áreas que ele tenta contra nós, que ele tenta nos bater, que ele tenta nos travar, que ele tenta nos limitar, que ele tenta governar, dominar as nossas vidas. Então, são áreas que eu tenho mais predominância a quedas, que eu preciso vigiar muito mais ainda. E que a graça do Senhor seja sobre nós, o sustento dele sobre nós. Eu quero citar um texto ainda de Isaías 55:11, que fala: assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual o enviei. E aqui a palavra de Deus dizendo que quando o Senhor deseja usar a sua vida, quando o Senhor deseja que você abra a boca, certamente essa palavra que vai sair da sua boca é uma palavra conduzida por Ele. Ela não vai voltar vazia, ela vai ter um propósito, ela tem um objetivo. Quando você abrir a boca para falar do amor de Deus, essa palavra ela vai tocar nos corações, essa semente vai cair nos corações. Eu preciso crer no poder de Deus. E a Bíblia diz que o poder dele se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então, é pelo poder dele que as coisas vão acontecendo. É pelo agir do Senhor que as coisas vão acontecendo. A palavra de Deus não volta vazia. Não se preocupe. Às vezes nós olhamos para uma situação, para um cenário, falamos de Jesus e de repente paramos e nos frustramos. Não adiantou. Ela não ouviu nada. Eu não consegui nada, não teve uma reação positiva. Tenha certeza, se você fez a sua parte, Deus fará dele. Cada um deve fazer a sua parte. Então, lembrando que quem converte o coração de alguém não somos nós. Nós somos usados pelo Senhor como um canal para ser condutor das boas novas. Mas quem vai mudar a vida das pessoas? Quem vai entrar ali? Quem vai impactar essas pessoas com a palavra? É o Senhor. É Ele quem converte os corações. Amém? A palavra de Deus nunca volta vazia. Jamais. Ela sempre tem um propósito. E quando ela chega a abordar alguém, ela tem um propósito nessa abordagem. Ela tem um objetivo de Deus na vida dessa pessoa. O nosso trabalho nunca é vão em Jesus. Então não desista. Se você tem evangelizado alguém, se você tem falado do amor de Deus na sua casa, na vida da sua família, até porque nós precisamos ser essa referência dentro da nossa casa. Nós precisamos ser sal e luz em qualquer lugar, especialmente na nossa casa. Porque quem conhece de fato as nossas vidas, depois do Senhor, é aqueles que convivem conosco dentro das nossas casas. Então eu preciso também ser sal e principalmente ser sal dentro da minha casa. Então lembrando que ali também eu devo semear e que a semente da palavra que você lançou em algum coração, um dia terá retorno. Um dia virão os frutos. Um dia
o resultado chegará. Jeremias se deixou ser usado ali por Deus com o ministério profético. Ele foi abençoado por conta disso. Jeremias identificou a visão de Deus. Jeremias identificou a visão, apesar de não ter entendido porque Deus queria dele aquilo. Jeremias identificou que uma obra grande deveria ser feita ali. Silvana Dias, a paz, minha querida, também conosco, bom ter você aqui. Então, Jeremias, ele identificou que Deus tinha uma missão para ele. Deus tinha algo que ele deveria fazer. Mas ele não entendia bem o que é que Deus queria dele. Por quê? Porque Deus estava chamando por Jeremias. Irmã Conceição, querida, muito bom ter a senhora aqui conosco também, minha amada. Bem-vinda. Então, Jeremias, ele foi convocado por Deus. E quando ele identificou que Deus tinha algo para ele, ele tentou sair fora pela imaturidade dele. Ele não entendia porque Deus estava usando ele. E assim nós também temos muitos comportamentos semelhantes, como quando queremos entender o trabalhar de Deus, queremos buscar explicação nele. Por que a mim que o Senhor está chamando? Chama aquela pessoa ali, que ela ora tão bem, que ela fala tão bem de Jesus, que fez um curso tão bom, agora está falando da palavra de Deus. Não interessa. Jesus vai usar quem ele quiser, do modo que ele quiser, quando ele desejar. Então pense nisso. Você está sendo convocado para fazer parte desse exército. E não podemos ficar no meio de uma guerra de braços cruzados. Hoje vivemos um tempo de guerra, talvez como há muitos anos não tenhamos enfrentado. E você faz parte desse exército, por isso você está aqui, ouvindo essa palavra. E não dá para ir para uma guerra e ficar de braços cruzados, porque nós vamos morrer logo logo, porque nós vamos ser abatidos logo logo, porque nós vamos ser destruídos logo. Então, quando nós vamos para uma guerra, nós precisamos ter autoridade de soldado. Nós precisamos nos posicionar. Jeremias, ele identificou que tinha uma missão a ser feita. E o Senhor disse a ele que ele era aquele que ia capacitar a ele. E é isso que eu te digo essa noite. O Senhor é aquele que vai te encher. O Senhor é aquele que vai te capacitar. O Senhor é aquele que vai colocar palavras na sua boca. E a despeito do povo a ser deportado para a Babilônia, ele voltou depois de 70 anos e ele reconstruiu Jerusalém. Então ele tinha uma missão e ele levou essa missão a cabo. E ele se dispôs a realmente deixar Deus usar a sua vida. Sim, Renata de Cunha falando que Deus usou até uma jumenta. Deus usou até ela. Quer dizer, Deus usa quem ele quer, do modo que ele desejar. Precisa lembrar disso. Seja vigilante como a amendoeira. Viva uma experiência de comunhão com Jesus. Comunhão com Jesus é a primeira coisa. Se eu quero servir a Ele, se eu realmente creio nele, eu preciso permitir que Ele veja isso em mim. E o Senhor, Ele não é como nós. Nós precisamos que as pessoas falem para sabermos o que ela está sentindo ou pensando. O Senhor não. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele sabe tudo, antes mesmo de abrirmos a boca. Mas eu preciso ter uma experiência de comunhão com Deus, onde Ele possa perceber nas minhas atitudes, nos meus pensamentos, nas obras que eu tenho realizado, que eu desejo estar junto, que eu estou como parte desse exército, que eu faço parte deste povo que o Senhor levantou para fazer diferença na nossa nação. E aqui nós precisamos ainda estar atento para não reter aquilo que Deus me manda fazer. Então, quando Deus te manda abrir a sua boca, não retenha. Às vezes Deus nos manda ficar de boca fechada e nós abrimos e falamos tanta abobrinha, ferimos o outro, matamos a fé do outro, damos um péssimo testemunho. E quando o Senhor nos manda abrir a boca para falar do amor dele, aí nós travamos,
Ah, isso não é para mim. Ah, eu não tenho capacidade. Ah, eu não sei falar bonito. Mas quando o Senhor está do nosso lado e sabe do que nós praticamos, Ele sabe que tem muitos momentos que não é para falar e nós abrimos a boca e soltamos tantas coisas que era hora de ficar calado. Então, quando é para falar, nós precisamos falar. Não retenha. E os frutos do seu ministério, mesmo que demorem, se transformarão em lindas árvores. Você vai frutificar como amendoeira. Lembre-se disso. Esse capítulo aqui de Jeremias 1, todo ele nos ensina que é a vocação de Deus que forma um profeta. É a vocação de Deus, é a visão de Deus, é o desejo dele que vai formar um profeta. E não é a formação humana, não é o curso que nós fizemos que vai nos fazer um profeta. Não, eu vou fazer um curso porque agora eu vou ser profeta de Deus. Como eu ouvi um pastor falando hoje, que a preocupação hoje de muitos pastores e líderes é ser famoso, é trazer para suas igrejas os shows gospel. Show gospel. Show para mim é outra coisa. Eu ia em show quando eu não conhecia Jesus, era outro lugar. Dentro da igreja, nós precisamos adorar a Deus em espírito e em verdade. Show é de artista, e artista não é para estar na igreja pregando a palavra de Deus. Quando eu digo na função, alguém pode ter a função de atuar como um ator, como um artista, mas também pregar a palavra de Deus. Mas lá na igreja, esse pastor ainda citou que existem igrejas que pagam um cachê altíssimo para trazer cantores famosos, cantores gospel famosos. Então, é algo para nós fazermos diferença, meus queridos. Nós estamos aí olhando para o nada. Nós estamos aí, em muitos momentos, paralisados, distraídos, dispersos e o inimigo entrando dentro das igrejas, ganhando espaço, ganhando terreno, ganhando território. Nós precisamos sair da zona de conforto. Bem-vindo, Armando, meu primo aqui conosco. Bem-vinda também, Andréia, nossa líder das mulheres aqui do estado de São Paulo. Bom ter você aqui, minha querida. Então, nós precisamos sair da zona de conforto, do comodismo, precisamos ser despertos, parar de nos distrair com situações que empolgam, que fala e que permite ser falado dentro das igrejas aquilo que o povo deseja ouvir. Se você está indo para a igreja para sentar, para cultuar a Deus, para ouvir uma palavra que agrade a você, que massageie o seu ego, que fale aquilo que você gosta de ouvir. Querido, você está em lugar errado. Está em lugar errado. Nós precisamos realmente saber que os nossos ouvidos precisam estar atentos para ouvir a palavra de Deus. Doa a quem doer. Como eu iniciei essa palavra de Jeremias hoje, que a palavra de Deus irá se cumprir. Quer queira, quer não, a vontade de Deus vai prevalecer. E a vontade de Deus nem sempre é a nossa. Que possamos nos submeter a Ele, que nós possamos diminuir e o Senhor crescer. A vontade dEle dominar, a vontade dEle predominar as nossas vidas. E nesse capítulo de Jeremias, nós vemos que a formação, a preocupação aqui da vocação de Deus em formar esses profetas não é com a condição humana. Aleluia por isso. Não é com o curso, com a formação, com a condição social. Não. É aquilo que Deus quer fazer na sua vida e que Ele vai te capacitar. Fique atento a isso. Esteja disponível. Disponha o seu coração. Disponha o seu tempo. Às vezes a gente não tem encontrado tempo para entrar numa live. Por que live? Porque até então a gente não estava de novo conseguindo ir para as igrejas. Mas às vezes o nosso tempo é para todas as coisas. Mas quando se trata das coisas do reino, ele fica muito pequeno. É precário. Nós ofertamos a Deus uma miséria de tempo. Nós ofertamos a Deus a esmola do nosso tempo, o resto do nosso tempo. E às vezes nada.
que possamos refletir em condições de vida que nós temos hoje. Quanto hoje nós temos facilidade de ler a palavra, de ouvir a palavra, de abordar as pessoas com N ferramentas que o Senhor nos dá condição. E por quê? Por que nós estamos relutando? Jeremias entendeu que Deus tinha um propósito para a vida dele. Ou melhor, ele sabia que Deus tinha um propósito. Ele só não entendia por que com aquela idade Deus queria fazer dele um profeta. E eu quero dizer para você, não queira questionar de Deus. Quando, como, em que época da sua vida você vai estar disponível? Porque é agora que Deus está dizendo. O tempo é agora, o tempo urge, o momento é esse. Cada dia que eu ouço uma pessoa que está partindo daqui por conta desse Covid, eu me entristeço muito porque logo penso, será que essa pessoa conhecia Jesus? Será que não tem pessoas perto de nós que estão partindo sem conhecer a palavra de Deus? Queridos, é muito triste isso. Mas nós precisamos saber das condições que temos tido de abrir a nossa boca, das condições que temos tido de ser sal, de poder levar sabor, levar fé, levar ânimo, levar esperança aos corações. E muitas vezes estamos distraídos. É Deus quem o chama, é Deus quem chama você, é Deus quem inspira você, é Deus quem protege você, é Deus que vai determinar o modo de você agir. Lembre-se disso, é Ele quem está te chamando, é Ele quem nos chama neste momento. E é Ele quem vai nos inspirar a abrir a nossa boca. E muito mais que isso, que nos protege, que nos dá segurança nele, que nos dá ousadia para falar dele, que nos dá autoridade para falar dele. É ele que determina o que é que tem que ser feito. Não cabe a nós decidir quando, como, em que lugar nós vamos ser usados. É onde e no momento que ele desejar. Essa autoridade está sobre a vida dele. Ele é soberano. Ele é quem decide. Obedecer à vocação já traz consigo mesmo o poder de cumprir. Se você se submeter à vontade de Deus, você já desperta em si próprio, o seu coração já está desperto a cumprir aquilo que Deus tem na sua vida. A disponibilidade do seu coração já dá liberdade ao Senhor de agir através da sua vida. Essa é a diferença. Deus não vai usar aquele que está com tempo disponível, desocupado, mas Ele vai usar exatamente aqueles que estão com muitas atividades, que tem vários compromissos, mas está disponível. Senhor, o Senhor sabe que meu tempo é corrido, mas eu estou aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Você tem dito isso para o Senhor? De fato, isso que você diz precisa ser de dentro. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui com um tempo pequeno que eu tenho, mas mesmo assim eu vou priorizar as suas coisas. Obedecer à vocação já traz conosco esse desejo de cumprir a vontade de Deus. Em 1 Samuel 15, 22, diz, porque obedecer é melhor que sacrificar. Escolha obedecer. Decida por obedecer. Não tem outro caminho, não tem outra atitude. Se nós queremos agradar a Deus, se nós desejamos servir a Ele, a nossa posição é de obediência a Deus. Não importa como está o nosso tempo, o nosso dia a dia, se eu não priorizo a vontade de Deus, eu não sou de fato abençoado por Ele. Não é bênção para a minha vida. Aquilo que eu conquisto, Rafael Dandão, conosco também, bem-vindo, meu querido. Aquilo que eu conquisto de material, no reino físico, não pode ser maior do que o reino espiritual. Por quê? Porque tudo isso um dia vai ficar aqui. Quando eu penso que eu preciso fazer tantas coisas ainda na vida, eu me esqueço de um simples fato, que se Jesus falar, chega, basta, eu não fiz. A partir de agora, cessou. E tudo vai ficar aqui. E tudo vai ficar parado. Então, que você paralise
a sua atividade física, o seu ativismo muitas vezes, as atitudes que te impedem de chegar mais próximo do Senhor para investir no reino dele. Porque o que dizem em Mateus 6, busque primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O que é que você tem buscado primeiro? O que é que tem sido prioridade na sua vida? Onde é que você tem gasto mais tempo da sua vida, do seu dia a dia? Assim também é a amendoeira. Ela sempre está atenta à sua capacidade de renascer, de florescer. E tem mais, às vezes as pessoas olham para você como uma amendoeira que está ali adormecida, que está ali esperando o início da primavera para florescer. Que você seja essa amendoeira, que as pessoas olham para você e às vezes não te dão crédito. Olham para você e não veem nada. Essa pessoa é apática, é parada. Não tem importância que elas pensem nisso. O importante é o que Jesus pensa de você. Que você é uma amendoeira, que você é frutífera, que você só está ali pronta, aguardando a oportunidade onde o Senhor dá o start. Abra a boca, é agora. É o Senhor quem tem que se agradar daquilo que nós fazemos. É o Senhor que tem que sentir prazer naquilo que nós realizamos. Não são as pessoas. Nós não vamos agradar as pessoas. E não devemos nem nos preocupar com isso. Josi, querida, bem-vinda, minha amada. Saudade, viu? Então, a nossa preocupação deve ser em fazer a vontade do Pai. Fale aquilo que o Senhor te manda falar de fato. Quando parece não haver mais nada na amendoeira, quando parece que ela já morreu, que ela já secou, que ela já acabou, ela volta a florir, bela e forte. Que assim seja a sua fé, que assim seja o espírito de perseverança que está em você, de esperança, daquele que te motiva todos os dias, que as pessoas olhem e falam, esse tá morto na fé. Não. Estou atenta à palavra de Deus, estou atenta à direção do meu Deus, porque ao sinal dele eu vou frutificar. Ao sinal do meu Deus eu vou abrir a minha boca. Já estamos encerrando. 2 Timóteo 4:2. Pregue a palavra, esteja preparado em tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Pregue a palavra em tempo e fora de tempo. Não relute. Quantas pessoas hoje Deus tem colocado no nosso caminho e certamente são oportunidades que Ele está nos dando para levar a salvação até essas pessoas. Nós não salvamos ninguém, mas a palavra de Deus que está em nós é que vai, através dele, tocar nas pessoas e levando a ela o plano de salvação. Não se preocupe com o que você vai falar e como vai falar. Simplesmente deixa Deus te usar. Ele sempre chega na frente, ele sempre te enche primeiro. Não pense que você vai chegar para alguém para falar dele e a hora que você chegar perto da pessoa, você vai falar, eu não tenho nada para dizer para essa pessoa. Tem. Porque o Senhor vai te encher. Se ele está te conduzindo a falar dele, ele vai chegar primeiro. Ele vai te encher primeiro, ele vai te capacitar primeiro e a glória dele, o poder dele vai se manifestar na sua vida. Amém? Bem-vinda, Daniele, conosco, minha irmã. Bom ter você aqui, Dani. Então pense nisso, quando Deus te recrutar, é porque ele tem algo a fazer através da sua vida. A visão de Deus sempre chega primeiro. O alimento para a alma, ele vem somente através da palavra. Se você está com fome, fome física, você procura se alimentar daquilo que você quer comer. Você vai, busca um prato de comida, alguma coisa que você quer beliscar, então você vai alimentar o seu físico. Você pensa naquilo que você quer comer.
mas o alimento para a sua alma, aquilo que realmente te sustenta no espírito, é a palavra de Deus, é a Bíblia, é ela que vai nos alimentar. Nós conhecemos Jesus através da palavra de Deus, porque um dia alguém pregou Jesus para nós, porque um dia alguém falou da palavra dele para nós. E essa mesma palavra precisa nos alimentar todos os dias. E é desse alimento que eu vou compartilhar com outros. Nós temos o compromisso de ser fiel a essa palavra. O avivamento pessoal virá sobre a sua vida quando você buscar a presença do Senhor, a sua palavra, aquilo que Ele tem para revelar a você. Caso contrário, será como uma simples lata vazia, que bate daqui para lá, de lá para cá, que faz um barulhão, mas que não tem nada a oferecer. Sabe uma lata vazia que um vem e chuta, tá no chão, outro vem e chuta para lá, outro vem e chuta para cá. Ela faz um barulhão, mas não tem nada para oferecer, ela está vazia. Quantas vezes você vê alguém se posicionar e grita e fala alto e tá falando num tom assim que você fala, meu Deus, o que essa pessoa está dizendo? Mas cadê Jesus? Onde está Jesus em tudo isso? Eu preciso ser muito mais do que uma simples lata vazia, que um chuta, que o outro olha, que não tem crédito. Eu preciso, quando abrir a minha boca, saber que a autoridade do Senhor já está sobre mim. Ele me ungiu para proclamar as boas novas aos quebrantados de coração. Que o Senhor use a sua vida para o louvor da glória dele. Se disponha, deixa o Senhor trabalhar em você. Disponha o seu coração. Comece a partir de hoje ainda a olhar para aqueles que Deus tem colocado por perto. Não se distraia. Observe as pessoas que Deus tem trazido para perto de você. Ah, mas eu nem estou saindo de casa. Algumas vezes nós precisamos sair. Às vezes nós vamos a mercado, às vezes vamos a uma consulta médica, fazer um exame. Algumas coisas nós precisamos fazer. E nos encontramos com outras pessoas. Ou dentro da nossa própria casa, estamos juntos com a nossa família. Às vezes nós pensamos, eu não vou falar de Jesus para minha família, porque eles não vão querer ouvir. Não importa, faça a sua parte, continue falando de Jesus, porque Jesus vai cobrar de você e de mim. Abra sua boca. O plano de salvação é para mim, é para você e é para todos. As oportunidades precisam ser dadas a todos aqueles que confessarem os seus pecados e que realmente decidirem receber Jesus nas suas vidas. Amém? Graças a Deus por isso. Nós vamos agora orar e a partir do próximo domingo nós já estaremos com o nosso culto presencial em nome de Jesus, a não ser que tenhamos algum comando ainda da nossa prefeitura aqui da cidade de Paulínia, mas no próximo domingo já estaremos. Nossa igreja está concluindo uma reforma na fachada, por isso não estamos hoje presencial. Mas no próximo domingo nós estaremos, em nome de Jesus, vamos também procurar transmitir o culto ao vivo. Mas esse culto ao vivo, quero que você se disponha a ir para a casa do Senhor. Não faça desse culto ao vivo o seu suprimento para ser ministrado por Deus. O culto ao vivo é para aquele que está assistindo na igreja e a gente está abrindo esse culto, as igrejas têm aberto esses cultos para as pessoas que estão impossibilitadas de estar na casa do Senhor. Não use essa muleta para dizer, não, mas eu estou assistindo aqui, ó, eu estou sendo ministrada. Vá para a casa do Pai, lá é o seu lugar. A Bíblia diz que nós precisamos estar em congregação. Não fique dentro de casa. Tome todos os cuidados, todas as precauções. As igrejas estão tomando, nós também. Vamos aferir pressão, e álcool gel, e máscara, e distanciamento. Mas não fique em casa. Não fique em casa. Então, nós vamos aferir a temperatura, perdão, não é pressão. O pastor já me corrigiu aqui. Então, não use isso como muleta. Vá para a casa do Senhor. Busque cuidado, busque proteção, mas esteja ali. Amém?
Então, no próximo domingo, nós já estaremos com o nosso culto presencial às 19 horas. Vamos agora para pedidos de oração. Tem um pedido aqui. Ah, tá. Eu vou primeiro passar a nossa lista hoje dos pedidos normais de oração que chegam até nós. Depois nós vamos para a lista do Covid. Então, as pessoas que estão em tratamento de câncer, é a Helena, Iracema, Antônio, meu tio, a Maria Mazinha, que está também, extraiu um tumor essa semana, está hospitalizada, um tumor no ovário. A Silvia, a Eduarda e o Armando, que está com tumor também, que está com câncer no esôfago. Armando. Ainda pelas pessoas que estão enfermas. A Ana, que também é minha tia, o Edmilson, o Danilo, meu irmão, o casal que está ainda em procedimento de mudança aí de comportamento no relacionamento, Isaú e Maria, Lúcia e esposo, Luzia e Renan, Nivaldo e Diana, Lia e Celso, Léo, Vó Luzia, que está hospitalizada ainda em tratamento, precisa também de oração, Rogério também, a Carol, a Heloísa, o Oscar, que está em estado vegetativo, Geraldo, pela vida espiritual dele, Valdemar e Gabriel, dependência química, o Júlio César, por uma porta de emprego, o Renato, que fez um transplante de fígado há poucos dias, que quem tem orado aqui conosco, tem ouvido também, quando nós fizemos a campanha da madrugada. O Renato recebeu o fígado, já saiu da UTI, já está começando a se alimentar muito lentamente, já conseguiu até escovar o dente sozinho essa semana, esse jovem, glória a Deus por isso. Também os pacientes da doutora Val, o Jai e a Rose, os desempregados, que são muitos neste momento, que Deus esteja no suprimento e na provisão dessas vidas e famílias. A Ana, que também é outra pessoa que precisa de oração. A minha tia Josefina, que fez uma biópsia de mama. Também que Deus esteja aí cuidando desses exames. A Terezinha, que sofreu um AVC. A Terezinha, ela é a mãe do pastor Éder, que o pessoal de Paulínia conhece, sofreu um AVC, está em coma, um AVC hemorrágico, um estado muito grave. Tô vendo aqui que a irmã Rose Vieira está agradecendo pela oração, pela melhora do irmão José. Glória a Deus, hoje ele teve um dia muito bom, glória a Deus. Ele já está aqui na nossa lista, né? Ele está na lista lá atrás, do Covid ainda. Por enquanto, mas já vai sair também, em nome de Jesus. E também a Maria Helena, que está aqui conosco, que pede oração pela vida espiritual dela, pela vida familiar. Creio que são esses. Agora nós vamos para a lista de Covid. A Neuza e esposo, a Josefa e esposo, Elisa, Amanda, essa é a nossa lista de Covid. Pastor Gilson, que está entubado, estado também bem sério. Pastora Noemi, pastor Odair, que está, graças a Deus, nós estamos orando por ele já faz dias, ele está melhorando a cada dia, tem até previsão de alta para essa semana, em nome de Jesus. Pastor Marcelo Luiz também, pastor Eduardo e família também precisam de oração. Pastor Rui foi entubado há 2 dias, está naquela posição ainda de bastante cuidado, de bastante crítica a situação dele. Fernando, Luiz Gustavo, o Walter, a Lohana, também precisando de oração. O casal Neuza e Amauri, o Amauri está entubado, a Neuza em tratamento em casa, precisando também essa família de oração. O irmão José, que a irmã Rose acabou de falar, que é o esposo dela, ela teve o pai e a mãe, agora está o marido, a irmã e o cunhado também. A Daniela e o Júnior, que também estão em processo de recuperação. O Dr. Flávio também. Cristiane
E são só esses, então, que eu tenho aqui para nós estarmos orando neste momento. Quero convidar você a estar comigo em oração. Eu já deixei até essa lista a lápis, porque ela é muito rotatória, né? Rotativa, ela mexe muito. Amanda, amém, glória a Deus. Irmã Cristina falando aqui da Amanda, olha lá, já tiramos o nome da Amanda. Isso é muito bom, glória a Deus por isso. A Amanda, ela estava com Covid também, morando lá em Porto Alegre, sobrinha da irmã Cristina, e já saiu do período crítico, já está bem, graças a Deus por isso. E eu quero pedir oração também pela minha família. Ontem nós perdemos um primo de São Paulo, Liduardo, estava na nossa lista de oração. Inclusive a irmã dele, a Fátima Garcia, que está aqui conosco. Eles eram em 5 irmãos, e agora tem os 4 irmãos e os pais sofrendo pela perda do Liduardo, um menino muito alegre e muito cheio de vida, que passou muitos dias entubado, por volta de 30 dias, sofreu muito ali, teve um período assim bem difícil, mas que ontem o Senhor levou para ele. O Senhor sabe de todas as coisas, é um período difícil para a gente aceitar, mas Deus é Senhor, e que Ele esteja confortando os corações de toda a nossa família. Vamos orar neste momento, te convido a orar. Deus amado, nós entramos na sua presença, mas neste momento especial, Pai, queremos colocar, ó Deus querido, a vida de cada uma dessas pessoas que estão nessas listas, ó Deus, porque o Senhor conhece a cada uma. O Senhor sabe da necessidade de cada uma, o Senhor sabe das dores físicas de cada uma, das dores espirituais, emocionais. Ó Deus poderoso, eu peço que o Senhor venha visitando a cada uma. Que o Senhor venha, Senhor, tocando, Senhor, em cada uma delas, no físico, no emocional, no espiritual, renovando as forças, renovando a fé, ó Deus. Ó Pai, nós sabemos que em tempos de guerra, Senhor, é muito difícil nos mantermos em oração, nos mantermos fortalecidos na fé, mas o Senhor é Deus e o Senhor pode todas as coisas. Nós cremos, Senhor, no seu poder, que aperfeiçoa na nossa pequenez, na nossa fraqueza. Deus, eu peço que o Senhor visite essas vidas agora, que o Senhor venha tocar, Senhor, em cada uma delas. Ó Deus, naquelas ainda que tem problemas de relacionamentos, ó Pai, dentro do casamento, daquelas com dependência química, daquelas que perderam os seus queridos, Pai, como a nossa família, como a tantas outras famílias, a família também, ó Deus, da pastora Sebastiana, que faleceu também hoje por conta do Covid. Ó Deus, que o Senhor possa confortar os familiares e a igreja dessa pastora querida, que lutou, que combateu o bom combate, que por 27 anos fundou e cuidou de uma igreja, uma guerreira. Deus, conforte os corações de cada um, mas que a unção de cura seja derramada sobre essas vidas, Pai, que estão aqui. Que o Senhor venha, Senhor, de encontro a cada coração, porque o Senhor sabe do que cada um precisa exatamente. Em nome de Jesus, nós como igreja aqui reunidos, Senhor, oramos por cada uma dessas vidas. Pedimos, ó Deus poderoso, por cada pessoa que está conosco nesta live. Pedimos que o Senhor visite os lares de cada um, as famílias de cada um. Meu Deus, entra com provisão, Senhor, sobre cada família. Ó Pai, nós profetizamos saúde sobre as famílias. Ó Deus querido, que haja um despertamento em cada coração, no sentido de proteger as suas vidas e as vidas dos outros. Que haja, Senhor, conscientização de cada um. Que haja, Senhor, essa preocupação em cada um de se proteger e proteger o outro. Em nome de Jesus, Pai. Oramos também pelos funcionários dos hospitais. Deus poderoso, clamamos a Ti a proteção do Senhor sobre eles, o renovo sobre as suas vidas, sobre cada funcionário. Que o Senhor venha tocar, renovar, proteger as suas famílias também. Oh, Deus amado,
Oramos ainda pelos pecados da nossa nação. Queremos pedir perdão, Senhor, por esses pecados, pedindo a Deus que o Senhor possa alcançar a nossa nação, de norte a sul, de leste a oeste, a todos os estados e cidades, a todos os povos, Senhor, que habitam no nosso país e fora dele, que o Senhor possa tocar, que o Senhor possa, Senhor, despertar, Senhor, a nossa nação, que o Senhor possa despertar especialmente o povo de Deus a clamar, a orar, como a sua palavra diz que o Senhor ouve a oração do justo, que nós sejamos soldados valentes, que não estejamos nesse tempo de guerra de braços cruzados, mas estejamos de prontidão, de alerta, em espírito de oração, em clamor, clamando pelas vidas, clamando sobre a cura da nossa nação. Em nome de Jesus eu te peço, Pai, em nome de Jesus, abençoa a nossa nação, em nome de Jesus, traz cura na nossa nação, cura física, cura espiritual, muda a história da nossa nação, toma os governantes da nossa nação, toma o nosso presidente, dá sabedoria a ele, dá entendimento, capacita também todos os ministros, todos os governadores e prefeitos, todos aqueles, Senhor, que têm estado à frente nas decisões. Que seja a vontade do Senhor e não a do homem. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Queridos, nós estamos aqui, aproveitar que nós estamos reunidos ainda, anunciando mais uma vez que na semana que vem nós teremos o nosso culto presencial, ali no bairro do Copperlotes, em Paulínia, e estamos localizados ali no alto do Copperlotes, na rua Aurora Frediano de Camargo, 180, Copperlotes, Paulínia. Você é nosso convidado a estar conosco no domingo às 19 horas, com máscara, com todo cuidado. E ainda estamos numa campanha arrecadando alimentos, temos vários pedidos de pessoas que precisam de alimento. E assim, a gente não tem vencido. As situações de pedido de ajuda são muitas. Inclusive temos um pedido que eu até postei além do alimento no Facebook, de um senhor que está com câncer na laringe e que no esôfago, e que ele precisa de fralda descartável, de lenço umedecido e de um complexo alimentar, porque ele está usando somente sonda, ele não consegue se alimentar, ele tem uma renda muito baixa, é uma pessoa de poder aquisitivo muito baixo e precisa da nossa ajuda. Se você sentir no coração de nos ajudar, entre ali na minha página do Facebook, faça contato. Olha, eu não posso dar um pacote de fralda, mas eu posso dar tanto. Olha, eu posso dar um pacote de lenço umedecido, eu posso dar uma cesta, ou eu posso dar um pacote de macarrão. Não tem problema. Vamos nos unir às nossas forças, porque tem pessoas que estão muito mais necessitadas que nós. Vamos compartilhar, vamos repartir o pão. Isso é amar ao próximo. Amém? Deus abençoe e guarde você e a sua casa. Em nome de Jesus. Amém. Beijo no coração de todos. Uma semana abençoada.